Vocês acham mesmo que esse dia não chegaria? Pois chegou! Análise de personagens aqui no All Blue, começando por ele, Kyojuro Rengoku, aquele homem que ama assistir lutas de sumô, que ama batata doce, um dos personagens mais emocionantes da história dos mangás e será também dos animes quando o filme do Trem Infinito chegar. E estaremos juntos acompanhando todos esses momentos, hein? Vamos analisar o personagem, mandando umas curiosidades, falaremos sobre suas técnicas, os seus poderes e também sobre aquele momento. O vídeo terá alguns spoilers em ordem crescente. Lá pro final do vídeo teremos grandes spoilers sobre o Rengoku. Então se segura aí na cadeira e vamos junto agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Kimetsu no Yaiba. A gente analisa o mangá, que tá no clímax final, e o anime. Quando o filme chegar, quando a segunda temporada chegar, analisaremos, mas enquanto isso teremos esses vídeos extras. Bom, vamos primeiro analisar o Rengoku em números e em alguns parâmetros corporais. O Rengoku tem 20 aninhos, o que é muito absurdo quando vocês repararem a sabedoria do personagem quando esse momento chegar no anime. Pra quem já leu o mangá, deu pra perceber. Geralmente a gente espera um comportamento desse de um personagem cinquentão, sessentão, mas o Rengoku com 20 anos atingiu uma plenitude absurda. Ele tem 1,77 de altura, um pouquinho maior que eu tenho 1,74. É legal isso, que serve de parâmetro também pra gente sacar a relação, né, da nossa altura com a do personagem analisada. E o Rengoku tem 72 quilos, ou seja, essa relação de altura-peso mostra que o cara é trincadão, que ele tem um físico apropriado para ser um Demon Slayer, para estar atuando contra os demônios, ao ponto que ele chegou a ser um pilar, um Hashira. Rengoku é o pilar das chamas e sempre age com entusiasmo. Sua técnica na espada vem da prática árdua e disciplina. É um guerreiro honrado que teve seus princípios forjados por sua mãe quando ainda era criança e aprendeu que aqueles que nascem fortes têm o dever de proteger os fracos. Essa é uma das lições mais bonitas que a gente pode aprender através do contexto do Rengoku, que aqueles que nascem fortes têm o dever de proteger os fracos. Realmente me tocou muito. Eu achei uma maneira muito direta da gente receber essa lição através de Kimetsu no Yaiba. É uma lição que a gente percebe em obras shonen, que os personagens vão ficando mais fortes e automaticamente temos cenas e sequências em que eles protegem os personagens mais fracos. Mas é muito lindo isso ter sido falado pela mãe do Rengoku, né? Então o Rengoku não ficou forte por capricho, para mostrar uma superioridade na luta. Não, ele ficou forte para proteger os mais fracos. E essa lição a gente pode aplicar em outros aspectos da vida. Sabe, quem tem mais, quem tá lá em cima, se importar com quem tem menos, com quem tá lá embaixo. O Tanjiro, por exemplo, quando percebe que o Zenitsu tá com fome, entrega um bolinho de arroz para ele inteiro. E o Zenitsu, pô, e cadê o teu? Aí o Tanjiro diz, não, eu só tinha esse. E aí o Zenitsu também é gentil e reparte com o Tanjiro. Vocês percebem como Kimetsu é lindo. Rengoku é o filho mais velho de Shinjuro Rengoku, o antigo pilar das chamas, que se aposentou de uma maneira inesperada. E aí, nesse grande clímax que está acontecendo agora no mangá de Kimetsu no Yaiba, podemos esperar mais informações sobre o passado do Shinjuro, que já foi um tanto quanto revelado, mas eu acho que iremos conhecer novas camadas mais profundas. É hora de falarmos sobre a respiração das chamas, Hono no Kokyu. A respiração das chamas, dominada pelo Rengoku, é uma das 5 principais derivadas da respiração do Sol. Falaremos das respirações em um próximo vídeo, tá, pessoal? Rengoku aprendeu tudo sobre a respiração das chamas de maneira autodidata, ou seja, sozinho, lendo uma série de 3 volumes contendo anotações.
Provavelmente são 9 formas no total, mas nem todas foram mostradas ainda. Temos a primeira forma, Ichi no Kata Shiranui, que significa Mar de Fogo. É quando o Rengoku vai numa velocidade absurda e em seguida dá um ou vários cortes absurdões também em questão de velocidade e força. A segunda forma, Ni no Kata Nobori Enten, significa céu flamejante ascendente e é como a técnica diz, é um corte ascendente. A quarta forma, olha aí, a gente já pulou da terceira para a quarta, não vimos o Rengoku usando a terceira. A quarta forma, Shi no Kata, se chama Seien no Uneri, onda flamejante. Aqui o Rengoku gira a lâmina dele, faz aquele efeito gráfico em anime, como se o personagem virasse um peão. A quinta forma, Go no Kata, se chama Enko, significa o tigre flamejante. O Rengoku aplica uma série de cortes que tomam a forma de um tigre. Particularmente, eu acho a técnica mais bonita dele. Mas a mais destruidora vem aí. A nona forma, Ku no Kata, Rengoku. É uma técnica homônima, né? Afinal, Rengoku em japonês significa purgatório. E essa técnica consiste num corte devastador a longa distância que destrói até o solo. Então, galera, temos a nona forma. E ela tem esse nome purgatório, o nome do Rengoku. Então eu acredito que ela seja aí a última forma da respiração das chamas. Então não vimos o Rengoku usando a terceira forma, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava. Provavelmente o pai dele pode usar essas outras formas que ainda não vimos. No que se refere ao Shonen, o Rengoku ele teve alguns desafios e lutas. No anime de Kimetsu no Yaiba, no mangá, né, é o que a gente já consumiu, o Rengoku tem um baita de um desafio com o trem infinito e é muito bonito como se dá esse cenário, porque o Rengoku vai se preocupar com os civis, ou seja, ele precisa enfrentar o trem para não ter tantas baixas. No caso, tivemos 0 baixas por conta da atuação do Rengoku, e para isso, Enmu, o demônio em questão que estava controlando o trem, precisava ser enfrentado por alguém. O Rengoku confia o trabalho ao Tanjiro e ao Inosuke. Vejam só, ele surge muito diretão no anime, quando ele diz que regras são regras, e que infelizmente a Nezuko precisaria morrer ali. Só que vejam como ele se transforma nesse arco. Pô, é muito bonito, né? O elo que ele vai fazendo, que ele vai criando com o Tanjiro. Tanjiro, meu garoto. O Rengoku é como se ele fosse o All Might. O All Might do Boku no Hero Academia. É como se o Rengoku fosse o All Might aqui em Kimetsu no Yaiba. E ele confia no Tanjiro, o seu garoto, para resolver essa bronca. Enfrenta o demônio. Ele sabe que o Tanjiro pode vencer aquele demônio. Ele confia no Tanjiro e no Inosuke. E eu cuido do que aquela galera provavelmente não poderia cuidar. Talvez o Tanjiro, o Inosuke, o Zenitsu não pudessem salvar as vidas que o Rengoku salvou. E ele salvou todas. Todas essas inspirações que falamos anteriormente, podemos ver na prática na luta do Rengoku contra o Akaza. É o Lua Superior 3 das Luas Superiores do Muzan. É uma das lutas mais absurdas de Kimetsu no Yaiba. E ainda bem que isso vai ser transformado em filme. Se a Ufotable faz um anime nesse nível técnico, imagina a Ufotable fazendo um filme. Uma curiosidade sobre essa luta entre o Rengoku e o Akaza é que o Akaza elogiou bastante o espírito do Rengoku, dizendo que ele estava próximo do território supremo. Decorem essa expressão. O que significa que o Rengoku estava perto de obter a visão através do mundo. Isso seria uma dica sobre como o Além-Vida pode atuar na evolução do espadachim. Vemos muitos momentos críticos em que um demônio ou um Demon Slayer morre e ele encontra alguém que era muito querido por ele, numa vibe meio gladiador, sabe? No limbo, no paraíso, pra seguir pra outro plano. E beleza, é algo poético, é uma linguagem narrativa poética, mas estamos começando a perceber em Kimetsu no Yaiba que esse além-vida pode influenciar na narrativa no mundo terreno. Personagens que já morreram conseguem se comunicar com os vivos
E decisões, novas diretrizes são tomadas a partir desse contato. Então olha só o que o Rengoku estava conseguindo. Ó. Visão através do mundo por conta dele estar próximo desse território supremo. É o momento mais triste do vídeo, né? Falar do momento crítico do Rengoku é o mesmo que falar da morte do personagem, galera. Os pilares, né? Eu comecei odiando quase todos, peguei um ranço, virou folclore, né? No Twitter, no Instagram, nos comentários de Kimetsu no Yaiba, aqui no All Blue, a galera brincou muito comigo nas lives. Você ainda vai se arrepender e olha só, meu maior arrependimento foi o Rengoku. Vejam aí os vídeos, episódio 22, quando os pilares são apresentados, eu fiquei meio pistola com o Rengoku, mas quando eu conheci a história dele, quando eu conheci a maneira como ele atua, como ele foi incrível na sua postura de Demon Slayer, e como ele aproveitou os momentos finais para exaltar a beleza da vida, a beleza da morte, a confiança no futuro, nas novas gerações, meu Deus! Tem uma linha de pensamento do Rengoku nos últimos momentos dele que define muito o que é o personagem, também o que é Kimetsu no Yaiba e também o que é uma obra, um mangá, um anime, seja livro também, o que define uma obra linda. Saca só, abre aspas. É o Rengoku que fala, tá? No final, no seu final. Abre aspas. Se você se prostrar diante da sua própria fraqueza, diante do seu próprio medo, deixe seu coração em chamas. Faça seus dentes rangerem, avante. Mesmo se vocês pararem, o fluxo do tempo continuará. Não fiquem tristes por estarmos todos chegando ao fim. Eu acredito em vocês. Vocês percebem a beleza? Meu Deus. Que personagem o Rengoku. Que lições ele passa. É muito triste a gente não ter mais esse cara na obra. Realmente foi um dos personagens de anime que mais me tocou. Esse foi o grande momento. Aliado àquela lição da mãe do Rengoku, de que os fortes têm o dever de proteger os fracos. Aqueles que têm mais têm o dever de se preocupar com os que têm menos. E seria interessante a gente destrinchar essa linha final de diálogo do Rengoku aqui. Vejam só, quando ele diz: se você se prostrar diante de sua própria fraqueza, diante do seu próprio medo, deixe seu coração em chamas. O que é que o Rengoku está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer para a gente enfrentar as adversidades da vida com a cabeça erguida. Em seguida, quando ele diz, faça seus dentes rangerem, avante. Mesmo se vocês pararem, o fluxo do tempo continuará. Então, galera, é bem cruel essa parte, mas é uma lição importante do Rengoku. É uma verdade cruel da vida, que o tempo não para, como dizia o Cazuza, né? Como diz o Cazuza, que as músicas dele estão aí imortalizadas, né? Então, o tempo não vai parar para mim, o tempo não vai parar para você. Vamos enfrentar as adversidades de cabeça erguida. Logo em seguida, no final, o Rengoku diz, não fiquem tristes por estarmos todos chegando ao fim. Olha só que lindo. Eu acredito em vocês. Isso é o Rengoku exaltando a beleza da vida diante da morte. É um comentário sobre a preparação para a morte. É pesado falar isso, né? Mas a vida é uma preparação para a morte, porque a morte é a única certeza que a gente tem. E é por isso que a vida é linda. Porque ela deve ser vivida de maneira intensa. Caramba. Nossa. E o Rengoku, quando fala, eu acredito em vocês, ele fala isso pro Tanjiro, pro Inosuke, pro Zenitsu, ele acreditou tanto nesses meninos que ele confiou a luta contra Emo aos garotos, como a gente falou anteriormente. Ele já mostrou ali, ele já provou que estava confiando em todo mundo. E ele ainda diz pro Tanjiro que ele aceita a Nezuko. Vocês lembram que os Hashiras estavam totalmente preconceituosos com a situação da Nezuko. Então, ele abraçou aqueles garotos, aquela nova geração, e também a vida, de uma maneira geral, com toda a sua intensidade. O Rengoku realmente mereceu ser o pilar das chamas. E olha só, de maneira autodidata. Vejam o que ele fez. Eu acho que não teria um elemento melhor para representar esse personagem senão o fogo. E é por isso que eu estou bastante ansioso para ver o filme do Trem Infinito.
Gostaria de saber as expectativas que vocês têm para esse filme. Gostaria também de saber o que é que vocês acharam desse vídeo, das curiosidades, da gente destrinchar as técnicas e poderes e também esse lado mais emocional do Rengoku. Contem aí o que é que vocês acham desse personagem de uma maneira geral também. E compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês que precisam conhecer o Kyojuro Rengoku. Vocês querem mais análise de personagens? Deixa aí nos comentários que personagens vocês querem analisados. Não precisa ser apenas da obra Kimetsu no Yaiba. Podem falar de One Piece, Hunter x Hunter, Black Clover, que obra vocês quiserem. Beleza? Vamos aí construir o vídeo, que a parte dos comentários é bem importante. E até a próxima!